Quando a gente assiste o Whiplash, de uma coisa a gente tem certeza. Terence Fletcher realmente é alguém cruel. Ele manipula, grita, perde o controle e ainda sai tacando a cadeira. Sua busca é pela perfeição, não importa os meios. Mas será que o Newman, o aluno que sonha em ser um grande músico, seria mesmo a vítima dessa história? Afinal, ele sofre e muito nas mãos do seu professor. Eu tô chateado. Mais alto! Eu tô chateado! E se ele é a vítima, Terence Fletcher seria o grande vilão? Olha, não é bem assim. Nesse vídeo, você vai entender a verdade. Se tem algo que resume muito bem tanto Fletcher quanto Newman, é a obsessão. Como diria Adam Sandler, você tem talento, mas você é obcecado? Obsessão vence do talento. E sim, Newman, assim que conhece Fletcher, já demonstra logo de cara ser alguém talentoso, tanto que não demorou muito para que ele assumisse o posto de bateria principal da banda. Mas só talento jamais levará Newman a lugar nenhum. Ainda mais com um professor como Fletcher. Isso já fica claro logo de cara, quando Fletcher expulsou um membro do grupo só porque ele não sabia se estava ou não desafinado, mesmo que tocou certo o tempo todo. Ele preferiu manter quem tocou errado do que deixar alguém que não conhece a fundo aquilo que está fazendo. E seu mantra é mostrado várias vezes ao longo do filme, mas nenhuma cena é tão marcante quanto essa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mas sabe o que é pior? Que você entendeu errado essa cena o tempo todo. Fletcher não bateu no Newman porque ele estava tocando no tempo errado. Pelo contrário, ele nunca esteve fora do tempo. Se você olhar bem para a partitura, ela mostra que a música pedia 215 batidas por minuto. E se você reparar, vai ver que ele estava exatamente nesse tempo. Mas se ele acertou as batidas, por que o professor ficou maluco com ele? Porque, como eu disse, não se trata de acertar, de ser bom ou talentoso. Se trata de quando você aguenta apanhar e continuar lutando. Perdão. Baixou o Rock Balboa aqui. Fletcher quer ver o quanto o Newman acredita naquilo que ele tá fazendo, se tem convicção no seu trabalho, se ele resiste a gritos, críticas e se ainda consegue ter algum controle. E bom, naquele momento, ele passa longe de ter. Para vencer, você precisa de muito mais do que fazer bem feito. Pensa no Michael Jordan, por exemplo. Seus primeiros anos na NBA já foram de alto nível, tanto que não demorou nada para ele fazer mais de 60 pontos em vários playoffs. Mas mesmo tendo dom, dando show em quadra, regaçando seus adversários, isso não era suficiente para ele ser campeão. Tanto que durante vários anos ele era questionado, mesmo sendo fucking Michael Jordan, por não conseguir fazer o Chicago Bulls ganhar uma NBA. E tu até pode falar: ah, mas isso é porque ele precisava de uma boa equipe. Sozinho no basquete não tem como ganhar. E sim, você até tem razão, mas vencer um título vai além de talento e de uma grande equipe. Para vencer, às vezes, você precisa correr mais que todo mundo, trabalhar mais que todo mundo, deixar de estar com a família e se tornar tão competitivo que até no cara ou coroa você se recusa a perder. A obsessão de Michael Jordan era tão grande que ano após ano ele não apenas treinava mais que todo mundo, como cobrava ainda mais todos seus companheiros. E muitas das vezes essas cobranças chegavam ao extremo, com muitos dos ex-colegas de time afirmando que tinha medo do Jordan, como disse Jud Buechler e Steve Kerr, dois ex-jogadores do Bulls, em uma entrevista. As pessoas tinham medo dele, éramos colegas dele e tínhamos medo, era medo puro. Todo dia no treino era uma guerra, todo dia era uma batalha, e ele falava muita merda. E sabe o que o Michael Jordan disse sobre essa época e seu comportamento agressivo com esses jogadores? Minha mentalidade era vencer a qualquer custo. Se não quer isso, não precisa ficar do meu lado, porque vou te ridicularizar até chegar no meu nível. E se você não chegar lá, será um inferno pra você. Isso lembra alguém? Talvez um certo professor, sabe? Um bem careca. Coincidência?
Acho que não! E não se trata só de levar os outros ao limite para conseguir o que quer. A obsessão mostra que ela não tem limite. Se o que você busca é vencer a qualquer custo. Porque para conseguir chegar ao topo, algum preço você irá pagar. Nem que seja com seu sangue ou com sua vida. Como a gente vê a cada ensaio, cada dança, a cada esforço que a Nina Sayers faz em busca da performance perfeita. Ela não desiste, não para, não cansa, enquanto não se tornar o cisne negro. Porque esse cisne não pode se permitir errar, falhar. Ele nasceu para ser aclamado, para ser perfeito, para atingir seu ápice. E é exatamente o que Nina consegue quando sobe no palco. Mas todo esforço custou, e muito. O mesmo a gente vê em Newman, que dá literalmente seu sangue pra conseguir tocar. E mesmo quando atropelado, o cara continua firme e tenta ao máximo se apresentar, mesmo sem nenhuma condição. A performance é sempre mais importante do que saúde, amigos, namorada, nem que ela seja Supergirl, inclusive. Nada disso importa pra Newman, e cada vez que sua obsessão cresce, mais ele se parece com Fletcher, agressivo, egocêntrico, não ligando pra nada que não envolva a sua música. Só que é nessa apresentação que tudo desmorona, e que a gente percebe que talento e obsessão não evitam a fase mais temida por todos. Newman, acabou. Newman vai pra casa e percebe que talvez não se torne um grande artista. E Fletcher continua frustrado e infeliz porque não consegue revelar o próximo Charlie Parker. Mas a pergunta mais importante é: por que essa busca em se tornar ou encontrar o novo Charlie Parker? Ou melhor, quem foi Charlie Parker? Charlie Parker nasceu em 1920 no Kansas. Com só 11 anos, ganhou de presente da sua mãe algo que mudaria toda a história do jazz: um saxofone. Aos 19, tocando em bares em Nova York e lavando pratos no restante do tempo, Parker mostrou ao mundo porque seu nome seria lembrado até os dias de hoje. O cara era uma máquina, em todos os sentidos. Bebia, fumava, dançava e não parava de tocar de uma forma tão absurda que revolucionou o jazz pelo seu estilo único. Tanto que é um dos caras mais influentes do movimento, no mesmo nível de Louis Armstrong, só pra ter uma noção. Mas todo o seu sucesso, aplausos, fama, não impediu de suas frustrações e de se sentir vazio. Pelo contrário, sua falta de controle o levaram a falecer com apenas 34 anos. Ele estava tão acabado em álcool e drogas que quando seu corpo foi encontrado por um legista no hotel, o médico não conseguiu o reconhecer e disse que o corpo parecia de um homem de 50 a 60 anos. E mesmo ele sendo um péssimo exemplo de uma vida bem aproveitada, isso não parece importar nem pra Newman e nem pra Fletcher. Newman até diz que prefere morrer pobre e bêbado aos 34 anos e ser lembrado por todos do que morrer com 90 e ninguém saber que ele existe. Já Fletcher, bom, a real é que ele precisa de um Charlie Parker. Seu ódio, amargura e falta de controle não são à toa. Fletcher é frustrado porque não conseguiu por algum motivo se tornar um músico reconhecido, mesmo tendo muito conhecimento. E é por isso que ele exige tanto de seus alunos, já que ele busca de qualquer jeito realizar todos os seus sonhos através de outro músico. Já que eu não consigo, por que eu não posso fazer o outro conseguir por mim? O mesmo caso a gente vê com a personagem da Zendaya em Rivais, que instiga os dois jogadores o tempo todo a se tornarem grandes, manipula e não tá nem aí se eles estão felizes com isso, desde que ela vença através deles. Esses casos mostram que a frustração pode ser uma grande queda, uma perda absurda ou até uma motivação, um combustível para chegar a tão sonhada. Já sabemos que para vencer, seja no jogo, na arte, na vida, é preciso ser muito mais do que um simples talento. E essa transformação para se tornar grande te muda para sempre. Fletcher nunca fez as coisas pensando em mais ninguém, a não ser a ele mesmo e a sua glória. Quando é denunciado por Newman e expulso da escola, por um breve momento, seu sonho poderia ter ido de ralo e até poderia ter pensado: será que meus métodos são os melhores? Será que eu cobro demais? Mas não. Isso não é algo que passa na sua cabeça, porque como ele mesmo diz para Newman quando é perguntado sobre isso, não tem duas palavras mais nocivas na nossa língua do que bom trabalho. E quando Newman insiste,
Mas existe um limite. Talvez você vá longe demais e desestimule o próximo Charlie Parker a ser o Charlie Parker. Ele responde: não, cara, porque o próximo Charlie Parker jamais seria desestimulado. E vemos na cena final que Fletcher tinha razão. Quando Newman sobe no palco e vê que Fletcher armou para ele ter o denunciado, ali tinha tudo para ser o fim. Ele não sabia as músicas que a banda estava tocando e ainda por cima passou uma baita vergonha na apresentação mais importante da sua carreira. Acho que você não tem talento. Se fosse embora, acabava tudo. Voltaria para sua vida, simples, comum, mais próximo de sua família. Algo que já conhecia bem. Mas um grande artista consegue ir embora sem ao menos uma noite de glória? O próximo Charlie Parker encerraria na música assim. Newman naquele momento muda. Ele já não ouve mais Fletcher e volta até a sua bateria. Ele começa a tocar e ali só existe ele e a música. Sua confiança é gigante e ele sabe o que está fazendo. Ninguém poderia o desestimular. Fletcher percebe isso e quando vê o garoto fazendo o maior solo de bateria que ele já viu, ele apenas olha para ele com orgulho, como quem diz: você fez um bom trabalho. O que, mesmo sendo até irônico, mostra que ambos chegaram à glória. Newman se tornou o novo Charlie Parker. Newman se tornou o Cisne Negro. E Fletcher mostrou que os fins podem ou não justificar os meios. Mas se o vilão tenta destruir o herói, ali percebemos que não há vilão, porque ambos se tornam iguais. Diferente de outro cara que é tão mal que até o Tarantino admitiu ter criado o vilão perfeito. Quer saber mais? Clica no vídeo do Hans Landa aí na tela.